Vamos ver quem está por trás disso e agindo em conjunto. E mais uma vez, com clareza, Covid-19 foi um crime organizado, um crime premeditado. Nós temos as provas disso. Nós também sabemos que todos participaram, não todas as governos do mundo. Isso precisa ser dito claramente. Não, nós não acreditamos nisso. Nós não vamos aceitar isso. Então eles realmente estão agindo juntos. E nós não devemos deixar que nos levem para esse campo de batalha, como está acontecendo na Ucrânia. Que sejamos recrutados para o exército e depois enviados para lá. Muitas pessoas hoje sentem isso e dizem: não, chega, não vou mais participar, não quero mais isso. E, na verdade, eu também não quero mais seguir essas pessoas. Os que estão lá em cima, deixa eles tentarem o que quiserem. Deixa eles tentarem o chip ou a varíola dos macacos. Não vamos fazer isso. Exatamente, o radicalismo e a exclusão que sempre criticamos do outro lado, agora estão sendo adotados por esse pessoal da Covid. Pessoal, se vocês estão gostando da conversa e querem que eu e o Reiko passemos 4 horas cara a cara no estúdio, mergulhando ainda mais fundo nesses temas, por favor escrevam para o Reiko nos comentários. E por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, isso nos ajuda muito a trazer os melhores convidados para o canal. Mas agora, aproveitem a conversa. Reiko Schoening, você é o homem que o sistema mais gostaria de silenciar. Você é médico, oficial da reserva e autor do best-seller número 1, Game Over. Fico muito feliz com essa conversa. Que bom ter você aqui hoje. Sim, obrigado pelo convite. Reiko, seu livro Game Over subiu do nada para o topo das listas de mais vendidos, mesmo sendo ignorado ou até atacado pela grande mídia. Quando você vê que tantas pessoas devoram suas análises, isso é para você a prova definitiva de que, no final das contas, não dá para enganar as pessoas? Sim. É definitivamente uma prova de que muitas pessoas estão despertas, que muitas outras continuam despertando e que elas também procuram respostas sobre o que realmente está acontecendo no mundo. Como foi, por exemplo, essa questão da Covid e o que temos agora no mundo? E isso, claro, é uma certa confirmação, mesmo que represente apenas uma pequena parte da real importância disso tudo, porque a maior parte é realmente censura e repressão, apesar de certos sucessos, por assim dizer. Mas o boca a boca acaba passando de um para o outro e as pessoas acabam recomendando mesmo assim. Você me foi recomendado por muitas pessoas. Ao observar seu trabalho, vejo que você já abordou temas como Covid, pandemias, Epstein, estruturas de poder e prisão digital, assuntos bastante pesados. Como você consegue mergulhar constantemente nesse apocalipse, mas sem se esgotar mentalmente? Acho que isso é bem natural para mim. Eu tenho uma digestão emocional muito boa. E o mais importante é simplesmente que eu faço isso da melhor forma possível, com consciência e honestidade, ou seja, de forma totalmente autêntica. E, sinceramente, eu não acho nada de especial nisso, de verdade. E eu acho que é saudável dizer o que é e sim não guardar nada no coração. E também ser concorrente. Isso é muito importante. E se existem problemas e até criminalidade no mundo, até em escala global, então a gente deve chamar isso pelo nome quando isso também nos atinge. E é justamente esse o caso. E lidar com isso, sim, basicamente com base no amor, na família, também praticando um pouco de esporte, é assim mesmo. E em muitas situações extremas, que eu já tive que enfrentar, eu percebi por mim mesmo, ok, eu consigo lidar com isso. Eu já pude vivenciar isso antes também na minha profissão, ou em parte tive que vivenciar, como médico, sim. Trabalhei na área de oncologia, ou seja, câncer, por muito tempo, também no pronto-socorro. Aí você percebe se foi feito para situações de emergência, sim ou não, e eu consigo manter a calma razoavelmente bem nessas situações. E a base é simples. Quando você entende qual é a situação, qual é o contexto, você pode ficar muito mais calmo, muito mais lúcido, muito mais tranquilo. Agora, acontece que a sua simples presença, Reiko, como recentemente no Bundestag, de alguma forma aciona um aparato policial maciço. O que você tem que outros críticos não têm? Quero dizer, eu já tive aqui no canal muitos chamados teóricos da conspiração ou querdenker. Tenho a impressão de que, no seu caso, o Estado é ainda mais rigoroso. Por quê? Sim, não é o aparato estatal diretamente, mas sim aqueles que abusam desse aparato para censurar a liberdade de expressão.
E o que diferencia ou o que é especial é que eu previ a Covid-19 mais de um ano antes. Eu disse que criminosos estavam planejando uma pandemia falsa para o ano de 2020. Vão dizer, todos devem se vacinar. E eu disse isso em uma longa entrevista em dezembro de 2019, expliquei, e também tinha um rascunho de livro na mesa já com todas as provas ali. Sim, eu tinha resolvido um antigo caso criminal e disse: uma parte desses criminosos está planejando para o ano de 2020 uma pandemia mundial falsa. E então vão dizer: todos vocês devem se vacinar. Eu avisei explicitamente lá a polícia e o pessoal médico também que isso estava sendo planejado. Eu também citei nomes e instituições, e isso foi transmitido em setembro de 2019, ou seja, meses antes do coronavírus. E isso significa simplesmente, se você pensar bem, significa, peraí, se for verdade o que esse médico e oficial da reserva da Bundeswehr, além de pai de família, está dizendo, se isso for verdade, então todo o resto é um truque com a Covid-19. Então eu nem preciso me aprofundar em medicina ou até mesmo em virologia, mas sim me preocupar com criminosos que planejaram isso antecipadamente. Todo o resto depois disso é apenas um truque enganoso. Poderíamos economizar muito tempo, dinheiro e nervos. E como isso está bem comprovado e é verdade, essa é justamente a mensagem que sempre foi suprimida até hoje. Então, estamos falando de um período de cerca de 6 anos agora. Sim. O interessante sobre o corona, confirmado um pouco pelos arquivos Epstein, foi a grande redistribuição de riqueza de baixo para cima, para quem já sabia disso antes. Você comunicou isso pela primeira vez em 2019 de alguma forma. Se você olhar para o evento 201, há realmente evidências de que isso já havia sido planejado 8, 9, 10 anos antes. Ou seja, uma enorme transferência de dinheiro de baixo para cima. Aqueles que sabem disso antes se enriquecem ao máximo, ganham tanto dinheiro que nem Deus sabe, e então praticamente ficam um pouco acima da lei. Quero dizer, apesar das provas esmagadoras, olha só os arquivos de Epstein, o príncipe Andrew em poses comprometedoras com meninas de 13, 14, 15 anos, e nada aconteceu, né? Economizam bilhões de dinheiro que acabam indo parar no lixo junto com todas aquelas máscaras e também não acontece nada. O ministro da doença, né, Lauterbach, agora deve se tornar presidente da OMS, ou seja, o sistema é perfeito em colocar alguém assim lá dentro e basicamente recompensar aqueles que de certa forma também sustentam o sistema. Você realmente acredita que algum dia haverá atores de renome, não esses nomes de terceira linha, mas onde se cria um precedente, atores de renome, que um dia eles realmente vão acabar algemados? Eu acho que muitos serão responsabilizados, alguns vão acabar escapando de novo, mas a questão em si vai ser revelada, ela já foi revelada. E o fato dessa informação estar se espalhando agora também é mérito seu. Eu acho que não se trata necessariamente de colocar esses, sim, capangas do C, como Lauterbach ou Drosten, necessariamente na prisão, por causa disso. O mais importante é que a gente entenda todo o sistema, que a gente compreenda os bastidores, para que não participemos de um novo projeto criminoso novamente. E eu realmente vejo isso como a melhor e maior oportunidade que temos agora, porque isso foi o maior crime da história da humanidade, Covid-19, e um assassinato em massa. Foi um crime premeditado e tudo isso está comprovado, por isso eu já tinha esse rascunho de livro na mesa um ano antes. O livro foi lançado, muitos não conhecem, ainda não leram, então Game Over Volume 1 está tudo lá e também estão mencionados esses criminosos. E isso vai vindo aos poucos e eu percebo em muitas coisas que esse crime organizado está recuando e em pânico. E a gente vê também que o caos do lado deles está aumentando cada vez mais. E essa é a nossa chance. Eiko, dá pra gente rapidinho alguns pontos para mostrar que esse Golias que você acabou de descrever não é tão poderoso quanto querem que a gente acredite. Ah, sim, isso é bom. E o melhor exemplo que muitos ainda lembram é a pandemia da varíola dos macacos, né? A gente comemora muito pouco as nossas conquistas, precisamos perceber tudo o que conseguimos juntos. Porque a OMS, né, foi ela que declarou a pandemia de coronavírus
E quase todo mundo participou, né? Ou pelo menos achava isso no começo. É isso. E então, com a nossa conscientização, com o nosso protesto, muitos também perceberam que tinha algo errado aqui. E então, esse diretor da OMS e a própria OMS, assim como fizeram com a Covid-19, agora declararam a pandemia de varíola dos macacos, certo? E o que nós fizemos? Nada. Nós rimos disso. Simplesmente usamos o riso consciente e dissemos: façam o que quiserem, nós não vamos participar. E aí eles tiveram que silenciosamente recuar com essa pandemia de varíola dos macacos, certo? Então nós fizemos manifestações, por exemplo, também em frente ao Bundestag. Eu estava lá com Ernst Wolf e durante esse discurso eu disse que o Lauterbach já tinha encomendado 200 mil doses de vacina contra a varíola dos macacos. Uma criança perguntou: há tantos macacos assim? E sim, todos riram disso, e ninguém participou. Então, esse é um exemplo de como dizemos: não, não vamos participar. E essa também é outra oportunidade de simplesmente desmascararmos essas pessoas porque são apenas seres humanos. São algumas famílias da máfia. Sim, isso é crime organizado em escala mundial. E isso, no fundo, não é nada novo. E nós sempre superamos isso de novo e de novo. E eu acredito que hoje também podemos superar. Sim, mas é necessária muita conscientização para isso. Ultimamente pensei muito sobre isso por causa da história da casta Epstein. No fundo, são só alguns poucos, talvez 5, 10 ou 15 mil pessoas. Por outro lado, há 8 ou 9 bilhões de pessoas com poder absoluto. Eu acredito que eles realmente estão totalmente em pânico e é por isso que tentam empurrar todas as suas agendas digitais, porque eles sabem muito bem que se algum dia acontecer uma revolução de consciência e realmente uma massa crítica despertar e for para as ruas, que aí realmente vai ficar bem difícil para essas pessoas. Sim, você está totalmente certo, eu concordo totalmente com você. É sobre isso. Eles estão em pânico, eles também tiveram que interromper esse plano criminoso dessa ditadura sanitária mundial, não é? Eles queriam que todos nós nos vacinássemos a cada 6 meses. Até uma vacinação obrigatória foi aprovada na Áustria. Na Alemanha já estava como projeto de lei no Bundestag. Foi por pouco. Sim, conseguimos isso através do nosso protesto, sim, e todo o resto, por assim dizer, todas as consequências estão vindo agora e também serão reveladas. E também existem provas médicas, como esse ótimo livro Vacinado, Morto, da doutora Ute Krüger, com os professores de patologia Arne Burkhardt e Walter Lang, não é? Então nós temos as provas e elas estão chegando pouco a pouco também à população, inclusive nessas estruturas. E sim, eles estão em pânico lá, partem para a próxima, e nós precisamos sempre nos lembrar disso. Além disso, foi no mundo todo, todos participaram, inclusive China e Rússia, também o Irã. Sim, o Ayatollah se vacinou, o Irã tinha sua própria vacina. Sim, precisamos entender que, digamos, no nível dos governos, sim, isso é como clãs da máfia, eles jogam uns contra os outros, ou seja, são rivais pelo saque. Mas, obviamente, existe um nível superior, acordos, onde eles dizem, ok, agora vamos levar adiante o projeto em comum, e esse projeto em comum, da ditadura sanitária. Não biossegurança, mas Covid-19, isso foi afastado com sucesso por nós, não é? Com muitos grandes esclarecedores ao redor do mundo, e também com as pessoas em Berlim, 2 vezes cerca de 1 milhão de pessoas na manifestação em agosto de 2020, no dia 1º e no dia 26. Agosto de 2020, então isso já teve efeito e eles tiveram que interromper. Também por causa dessas caminhadas na Alemanha, por exemplo. Sim, onde todos simplesmente disseram, então eu vou simplesmente dar uma caminhada agora, esse é o protesto. E o mais interessante foi que, então, a polícia também não colaborou mais, né? E eu também acho que quando o exército e o aparato policial não protegem mais um regime, né? Então acabou. É, como diria Rapatone, aí a garrafa está vazia. E sim, agora isso vai para a próxima fase, com guerra, convocação para a guerra, restrições de energia e essas coisas. Eles querem nos colocar uns contra os outros de novo, mas eu estou confiante de que também podemos dizer não, não vamos participar disso.
Façam o que quiserem aí em cima, mas não, nós não vamos participar. Meu princípio, Reiko, sempre foi que os corações devem bater mais alto que as feridas. Na época do corona, muita besteira foi feita. Há alguns meses, entrevistei o Dr. Nels e o professor Bakhti e contei que fui vacinado uma vez. Até 2 anos atrás eu ainda era soldado do sistema, antes disso fui professor concursado de ensino médio, e aí aconteceu foi em agosto de 2021 que eu e minha parceira da época pegamos corona de forma muito pesada, realmente muito pesada. Ficamos 3 semanas deitados no sofá, tivemos calafrios, febre alta e quase não conseguíamos nos mexer. Ela estava grávida de 5 meses. E aí, 3 meses depois, quando finalmente superamos aquilo, ela disse: Ei, Simo, estou prestes a dar à luz agora. Você não gostaria, talvez, já que trabalha em uma área de alta segurança, alto risco, tem contato com 200, 300 alunos por dia, de se vacinar caso seja necessário? Não quero pegar corona de novo, nem correr o risco de ter um filho com deficiência. E depois, por causa desse medo, eu saí de casa rapidinho, foi até engraçado, e acho que naquele momento recebi uma notificação do meu médico perguntando se eu não queria ir tomar a vacina. Aí você percebe como tudo isso foi orquestrado, e então eu tomei a vacina da BioNTech uma vez, graças a Deus não tive nenhum efeito colateral ou algo assim. Entrevistando o Dr. Nils e o professor Bakhti, recebi muitas críticas. Surgiu então o termo vaccine shedding, que sugere que vacinados não deveriam ter contato com não vacinados. E aí eu me perguntei, essa é exatamente a radicalidade e a exclusão que sempre criticamos do outro lado, e agora esse pessoal da Covid estão adotando esse comportamento. Exatamente, porque não devemos excluir nossos semelhantes, nem colocar vacinados contra não vacinados como se fossem lados opostos. Isso é aquela velha tática de dividir para conquistar. Isso não, nós não participamos disso. Eu pessoalmente também não entrei nessa. E também, tecnicamente falando, não há muitos motivos para isso. Sobre vaccine shedding, como médico e cientista, ainda não vi nenhuma evidência disso. Boas evidências de que isso exista. Houve uma indicação de um professor japonês de dermatologia, ou seja, um especialista em pele, um dos mais respeitados. Ele mostrou que também pela pele, pelo suor, algo pode ser transmitido. Então, esse fenômeno até existe, mas não há motivo algum para ter medo. Não temos nenhum dado de que isso seja um grande problema, por assim dizer. De qualquer forma, precisamos parar o crime organizado. Sim, ou seja, aqueles que nos meteram nessa situação, e não julgar demais nossos semelhantes de lá, mas sim nos unirmos e esclarecer as coisas. E você tem, eu acho isso muito legal, e é um ponto forte seu, você acabou de dar um exemplo pessoal de que você mesmo também está preso nessa narrativa, e eu realmente tenho aqui ainda uma embalagem, vou mostrar aqui. Isso é Tamiflu, né? Isso aqui é contra a chamada gripe aviária, né? Gripe aviária, gripe suína, ainda lembramos disso. Espera aí, isso foi no começo dos anos 2000, tipo 2008, 2009, né? 2010, 11, isso continuou rolando sim, realmente. E eu também fui enganado, né? Então, isso foi mais ou menos em 2010, 2011, aí esse pânico foi atiçado de novo. Foi feito muito alarde dizendo que agora um vírus mortal estava circulando e que até mesmo, sim, crianças e bebês poderiam morrer. E eu também tinha acabado de ter meu segundo filho, né? Ele tinha mais ou menos 1 ano de idade e aí ele teve febre alta e eu pensei, será que ele está com isso? Esse vírus terrível agora, será que eu preciso dar para ele esse novo medicamento, Tamiflu, que tem efeitos colaterais graves, se você ler a bula? E eu realmente fui buscar isso na farmácia e dei 5 desses 10 comprimidos, sim, também para o meu filho, né? Confiando também que isso era o certo, né? Eu ainda tenho esses comprimidos aqui, assim. Mas depois eu descobri que fui enganado, me passaram a perna. Sim, também existe um bom documentário sobre isso do canal estatal franco-alemão Arte. Não? Os que lucram com o medo, esse é o título. Os que lucram com o medo. Lá você pode ver que esse pânico do vírus na época foi encenado, também pela Organização Mundial da Saúde, pela OMS, e eu caí nessa. E aí eu pensei, espera aí,
Isso é, porque pode até terminar de forma fatal. Isso é uma tentativa de assassinato contra meu filho, sim. E ainda me enganaram nisso, até a mim como médico. Eu fui atrás disso de forma consistente, pensei, ok, agora quero saber quem é e como são as estruturas. E desde então, agora estamos, não é? Cerca de 15 anos depois, eu venho continuamente me aprofundando, aprendendo muito mais. E assim eu também consegui esclarecer aquele antigo caso criminal de 2001, processo 01. E também posso dizer, inclusive antes, que as pessoas ao meu redor eram para o ano de 2020, justamente esses criminosos estão planejando, sim, uma pandemia mundial. E então vão dizer: todos vocês precisam se vacinar. Então, isso aconteceu e quem esteve envolvido nisso, com o Tamiflu, quem fabricou e inventou isso, foi o ministro da Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, sim, aquele que também fez a guerra do Iraque na época e cometeu crimes de guerra e atacou ilegalmente. Ele era o chefe dessa empresa que inventou isso, Gilead Science, e em 2001 ele trocou a cadeira de chefe dessa empresa farmacêutica pela cadeira de chefe do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que hoje é chamado de Ministério da Guerra. Pronto. E aí eu pensei, peraí, quem é esse cara? E assim fui de uma coisa para outra. Tudo muito sério, tudo comprovado, também está impresso neste livro, que só é censurado e suprimido. Mesmo assim, não. Aos poucos a notícia vai se espalhando. E eu só posso dizer sim, não é vergonha nenhuma ser enganado quando se é enganado, mas a gente deve tirar disso a consequência de dizer não de novo. E muito menos quando se trata da própria vida, da vida dos nossos filhos. E foi assim que consegui proteger meus filhos dessa histeria da Covid. E muitos outros também. E por isso sou muito grato, também grato a todos que ajudaram nisso. Tem um vídeo viral sobre você na internet agora, quase 1 milhão de visualizações, e nesse vídeo você alerta atualmente sobre uma distribuição em massa de antibióticos na Inglaterra. Qual é o motivo desse alerta? Por que essa distribuição em massa seria realmente uma preparação para futuras pandemias? Resumindo, agora, na primavera de 2026, isso aconteceu. Como alertei no meu segundo livro, Game Over Volume 2, Ataques de Microbiomas. E lá realmente eu disse. O que esses criminosos continuam preparando e prepararam com bilhões de investimentos, agora não é um pânico de vírus, como vivenciamos com a Covid. E principalmente vacinação, mas agora com bactérias e antibióticos. E é exatamente isso que está acontecendo agora. E felizmente eu também pude alertar sobre isso em um discurso no Bundestag e mencionar que isso foi levantado na Inglaterra com, por assim dizer, bactérias assassinas, criando um pânico, ao mesmo tempo também na Nova Zelândia e também se espalhou para a França. E o Tagesspiegel alemão, sim, esse jornal da grande mídia, colocou como manchete que isso é como Covid 2.0, sim, como Covid 2.0, esse pânico foi criado. E também a revista Der Spiegel também noticiou sobre isso. Então esse pânico é realmente uma realidade, que felizmente eu pude descrever antes nesse segundo livro. E agora eles realmente tentaram isso. Esse esclarecimento, inclusive, agora no Bundestag, fez esse discurso viralizar. Uma montagem já passa de 1 milhão de visualizações no YouTube. Conseguimos, digamos assim, evitar isso? O ponto importante, e por isso sou muito grato pela pergunta certa que você fez, foi essa administração em massa de antibióticos para pessoas saudáveis. Ou seja, na Inglaterra, eles pegaram 2 casos, 2 pessoas que infelizmente morreram por bactérias que causaram uma meningite, certo? E isso acontece repetidamente, eu mesmo já tive exatamente essas bactérias antes, sabe? Então eu conheço esse caso e também sei, os afetados também precisam tomar antibióticos, mas o que eles fizeram de novo agora é que de repente todos ao redor deveriam tomar antibióticos. Você sabia? Fizeram literalmente centenas de pessoas comparecerem na Inglaterra. E o New York Times até escreveu isso imediatamente. Eles distribuíram mais de 10.000 doses de antibióticos. Sabe? Mais de 10.000, sim, imediatamente.
E também vacinaram imediatamente 5.000 pessoas? E isso, como eu disse, veio da Inglaterra, Nova Zelândia, França e também da Alemanha. Isso está totalmente errado. Nunca aconteceu antes, até foi noticiado nos jornais tradicionais. Que se faça isso e distribua antibióticos contra bactérias em massa para pessoas saudáveis, isso nunca aconteceu antes e também é errado do ponto de vista médico. Isso é um ataque à flora intestinal, à comunidade dos bons bactérias, ao que chamamos de microbioma. E evitamos isso agora. Isso significa, uau, que agora, pelo fato de muitas pessoas terem visto esse vídeo no Bundestag, sim, que isso foi tornado público. Conseguimos, de fato, agora dá para dizer, semanas depois conseguimos parar, sim, esse pânico em torno das bactérias que foi criado agora no mundo todo, é como se fosse a Covid 2.0. Sim, como o jornal Time escreveu, conseguimos evitar isso, assim como conseguimos evitar a pandemia de varíola dos macacos. Sim, isso é um grande sucesso, Simo. Sim, então é incrível, é ótimo. E precisamos comemorar isso mais e também precisamos destacar isso mais. Explica rapidinho para os nossos espectadores, Reiko, por que o ataque ao microbioma é o Corona 2.0? O que exatamente está acontecendo aí? Então, o que foi preparado? E eu só posso dizer que aqui se trata de crime organizado, que realmente criminosos planejaram a Covid com antecedência. Como eu pude comprovar no livro, como eu já dizia antes mesmo do livro ser lançado, sim, já falei várias vezes em entrevistas gratuitas, também nas manifestações nas ruas. O ponto é que eles também construíram essas mesmas estruturas de financiadores, como a Gavi, para bactérias. Essa organização se chama CarbX, certo? Então dá para ver isso de forma bem clara pelo que foi construído. Também em exercícios como o Evento 201. Antes, assim como antes do Dark Winter e outros semelhantes, eles fizeram exatamente esse exercício de narrativa bacteriana. E também agora, bem recentemente, em 22 de abril de 2026, a OMS fez um novo exercício, sim, em todo o mundo, ou seja, com 26 países, e eles disseram lá, sim, um agente bacteriano está circulando, e agora precisamos fazer lockdown e quarentena novamente. Certo? E eu consegui provar antes, também disse quem está planejando isso, como está sendo planejado, como eles vão espalhar, e o perigoso agora não é essa bactéria que eles usam, nem a doença. Isso é intercambiável, existem 50 ou mais possibilidades do que eles podem fazer. O perigoso é que agora, novamente, com pressão, pânico e propaganda, massas de pessoas devem tomar antibióticos. Em alguns casos, pode ser correto que a pessoa afetada precise de antibióticos. E isso, com certeza, e talvez até contatos muito próximos que são imunocomprometidos, também devam tomar antibióticos de forma preventiva. Mas não agora, tipo, a universidade inteira, como aconteceu lá na Inglaterra, né? E isso tem muitas consequências, porque essas bactérias que carregamos dentro de nós são nossos amigos e ajudantes. Carregamos cerca de 2 quilos, né, de fungos e bactérias dentro de nós, e eles são nossos amigos e ajudantes. Sem eles, não poderíamos sobreviver. Sim, e basicamente há uma devastação com esses antibióticos e querem tentar dizer: meu Deus, pessoas estão morrendo aqui por causa das bactérias, né? E aí todo mundo tem que tomar antibióticos e assim acabam criando muitas resistências. É por causa disso. Ou seja, quando se dá isso para tantas pessoas saudáveis, muitos tipos de bactérias acabam sendo cultivados dentro de nós mesmos, contra os quais antibióticos tradicionais não funcionam mais, e eu já posso dizer agora, olha, eles já prepararam antibióticos não tradicionais, sim, e isso é de novo. Na verdade, não é um antibiótico, mas uma terapia genética com mRNA. E para isso, já existem fábricas com diretores da Agência de Inteligência Americana, da CIA, Christopher Darby, só para citar um exemplo, sim, para, digamos assim, dar um pouco mais de substância ao assunto. Vou explicar isso de forma simples, como um leigo. Existe o cérebro doutrinado, depois existe o microbioma doutrinado, depois existe essa substância ativa de mRNA. Ou seja, parece que tudo parece ir se construindo uma coisa em cima da outra. Quão frágeis nos tornamos quando, de fato, o cérebro, o sistema imunológico mental,
o microbioma estão danificados e ainda tem essa substância ativa que talvez ainda esteja dentro de nós? Qual é a conclusão, então? Ou seja, o que eles querem com isso? Sim, então, o que eles querem, na verdade, ou não, quer dizer, o crime organizado que está por trás disso, já são tentativas de assassinato. Sim, e é sobre poder e controle. Sobre isso, isso precisa ser dito de forma bem clara. E existem muitos, sim, caminhos diferentes de como eles espalham isso. Você mencionou alguns deles, e eu acho isso muito mais importante. Ao invés de ficar sempre correndo atrás dos sintomas individuais, sim, e dos planos de crimes individuais, é muito mais importante perguntar: de quem isso realmente vem? O que eles realmente estão planejando? O que mais eles têm na manga? Então, o que mais ainda tem lá? E é por isso que eu pude dizer isso naquele livro. Olha, isso é uma coisa muito grande. Eles estão planejando isso para impedir, sim, o que por enquanto deu certo. Quando tudo isso for esquecido, eles vão tentar de novo, né? No fundo, é sobre poder e controle, quando você percebe quem está por trás disso. Por isso que eu sempre, inclusive nos meus livros, mostrei essas pessoas com rosto, desenhei, citei os nomes, também as empresas e as estruturas, como elas estão conectadas. Porque isso é o importante, né? Porque no final das contas querem nos tornar obedientes. E não se trata só do físico que você acabou de mencionar com o microbioma e o cérebro intoxicado, que o bom Michael News revelou muito bem, né? Trata-se também especialmente do controle digital mundial. E nós devemos ser controlados, sim, por robôs, por um programa de computador de forma totalmente anônima. Sistema de crédito social da China, China Social Credit System, é uma palavra-chave nesse contexto. Só posso dizer que, no final das contas, todos eles agem em conjunto e também estão expandindo isso, inclusive na Alemanha, pouco a pouco. E para aqueles que estão ouvindo isso agora, o controle digital mundial, espera aí, onde estão as provas e as evidências? Sim, isso também é importante para mim. Não apenas mencionar isso, mas também que eu trabalho junto com muitos bons divulgadores ao redor do mundo, como, por exemplo, o cientista e divulgador sueco Dr. Jakob Nordengard. Agora também lançamos seu novo livro incrível em alemão, chamado O Controle Digital Mundial, certo? E aqui estão as pessoas envolvidas, aqui estão todas as evidências e fontes também sobre o que acabei de mencionar. Certo? E isso é uma grande oportunidade. Quando você simplesmente vê, tipo, ei, sim, quem é essa pessoa? Afinal, quem está fazendo isso aqui agora? Como Jack Maher, por exemplo, e outros. Como todos eles estão conectados. Então, isso é uma coisa excelente que podemos dizer, ei, nós temos as provas, as pessoas só precisam saber disso. E por isso, obrigado também por podermos falar sobre isso agora, depois de tantos anos, e que as pessoas possam se informar também e dizer, espera aí, em vez de eu cair de novo na próxima novidade. Assim como eu, que há muitos anos caí nessa do Tamiflu e dei isso para o meu próprio filho. Embora tudo isso fosse uma mentira, um truque, eu dei esse veneno para ele, que idiota eu fui, né? Assim, podemos superar o próximo também. Isso é uma grande oportunidade. E nós já tivemos muitos bons resultados, como a pandemia de varíola dos macacos, assim como agora esse ataque. Como conseguimos interromper esse ataque ao microbioma com esse discurso no Bundestag? Isso é bom, estou otimista. Eiko, acho muito forte o que você diz. E eu tenho que te dizer com toda sinceridade, o superpoder contra o controle digital é realmente o aqui e agora, por mais simples que isso pareça. No começo de abril fui para a Espanha, eu não estava bem mentalmente, eu tinha trabalhado muito antes. Também fazem você acreditar que sua vida se resume a 10 por 15 centímetros e que tudo acontece nesse espaço digital. Fui para a praia, tirei meus sapatos, caminhei por dias. Minha mãe e minha irmã, e veja só, nós somos humanos, precisamos de conexão com a terra, precisamos do toque, a natureza é nosso maior mestre e todo o resto é realmente só distração.
E então, amigos, Reiko, do nada começaram, tipo, em um restaurante bonito ou em meio à natureza, a falar sobre Donald Trump, e eu fiquei tipo, cara, não estou a fim de entrar nesse assunto agora. Não me importa se o preço da gasolina subir para 50 euros ou se Donald Trump fabricar uma bomba atômica. Olha só onde a gente está agora. Estamos cercados pela natureza mais bonita e começar agora com conversas tóxicas vai acabar estragando o aqui e agora. E eu acho isso pode parecer bem simples, mas se a gente conseguir tirar um pouco o nosso foco desse mundo digital, se vivermos mais o presente e a natureza, nenhum Peter Thiel te afeta, pois você estará mais conectado consigo mesmo. Você toma decisões mais autênticas, fica mentalmente mais livre, talvez até um pouco mais livre financeiramente, e todas as suas decisões você toma não são mais motivadas pelo medo, mas vêm de uma fonte completamente diferente. Isso pode soar um pouco espiritual agora. Mas eu acho que esse é o melhor antídoto para não se afundar nesse mundo digital todo. Sim, absolutamente. Você está totalmente certo. Não só online, mas também offline e especialmente, como você descreveu, com seus amigos, com outras pessoas, oferecer solidariedade. Sim, a vida é absurda de qualquer jeito. Sim, mas se a gente simplesmente disser, não, vamos construir algo melhor para nós, e a base disso é, na verdade, o amor, não é? E a humanidade, a solidariedade, então a gente pode, mesmo contra todas as circunstâncias, sim, superar essa peste, né? E aí também eu tenho aqui, na verdade, sim, um filósofo e escritor que descreveu isso. Albert Camus, A Peste, por exemplo. Sim, nós podemos superar isso. E, né, esse é esse bom homem aqui. Eu trouxe ele hoje, sim. Então, a vida é absurda, sim, mas mesmo assim podemos tirar algo de bom dela, simplesmente fazendo algo juntos e não entrar no jogo desses criminosos. Sim, e eu tenho aqui também, por exemplo, este Sob o Signo da Liberdade, né, uma antologia de Camus. Eu só posso realmente recomendar muito, muito mesmo também se envolver mentalmente nisso, dizer, ok, o que vamos fazer? Vamos nos levantar contra o mal, contra o absurdo, né? Contra o crime, contra a morte e tornar a nossa vida melhor, não é? O Homem Revoltado, não é? Albert Camus. Alguém que nasceu e cresceu no norte da África, não é? Perto do mar, com muito sol. Sim, e também essa filosofia da medida, não é? No momento certo, não nessa falta de medida, querendo dominar tudo, não é? E também na medida pessoal. E isso também se aplica como médico. O que é preciso fazer para ser feliz, para ser saudável? Duas coisas. Primeiro, viver feliz. Você faz isso, por exemplo, com seus amigos. E a outra coisa é ter moderação, pessoalmente e como for possível. Quanto estresse você consegue aguentar, né? Não só pelo pronto-socorro e outras coisas que eu podia fazer como médico, agora eu também posso enfrentar um pouco esse crime organizado. E outros têm outras qualidades, por isso a gente só precisa se unir, todos, certo? E praticar solidariedade. Esse é basicamente o segredo. E a gente recebe aquilo que aceita. E se a gente disser não, aí o crime organizado também não tem chance. E aí a gente simplesmente passa um bom dia com amor, com amigos, com diversão. Concordo com você 100%. E Camus é sempre uma ótima leitura. E eu acho que não ter opinião nos dias de hoje, nessa época super estimulada, é um superpoder. O que as gerações anteriores tinham que processar em um ano, as gerações de hoje têm que processar em poucos dias e as gerações futuras em poucas horas. O cérebro humano não foi feito para isso. Às vezes é bom se desligar um pouco e decidir não participar de alguns conflitos ou eventos inesperados, podendo voltar a acompanhar depois. E isso tira realmente o poder de tudo isso. E eu acho que simplesmente estar em silêncio, lembrar um pouco de quem você realmente quer ser nesse mundo, isso é muito mais poderoso do que ficar correndo atrás de todos esses cenários assustadores, porque nenhum cérebro normal consegue acompanhar tudo isso. Será que uma nova era está sendo preparada? Quero dizer, se você olhar para algo como o Neuralink ou todos esses chips de transhumanismo, você também acredita que em algum momento, para conseguirmos acompanhar, esses chips vão ser vendidos para nós como uma comodidade, para que a gente possa de alguma forma trabalhar lá fora ou interagir com outras pessoas?
Quero dizer, eles têm ideias realmente absurdas para, no final das contas, levar esse poder e esse controle para outro nível. Sim, e sempre existem essas mentes doentias. Como o meu professor de química, Sr. Kapp, sempre dizia, mentes doentias que inventam todo tipo de coisa idiota. Mas se eles tivessem vencido, hoje ainda viveríamos na Alemanha e no mundo sob o nacionalsocialismo. Então não vamos compactuar com isso. E também esse negócio de implantar chips, né, o que Elon Musk, esse ator autista, está oferecendo pra gente, e tudo isso não precisamos fazer. E eu também não vejo isso acontecendo. Mas a gente recebe aquilo que aceita. E, novamente, como varíola dos macacos, varíola do leopardo ou outra pandemia, não vamos entrar nessa. Só recebemos o que aceitamos. E se a gente simplesmente disser não, e também pessoas suficientes disserem não para a identidade digital, para colocar chip e assim por diante. Se a gente disser não vamos fazer isso, então isso também não vai virar realidade. Mas precisamos nos informar, também precisamos informar os outros, nos unir, praticar solidariedade para superar esse crime organizado que é realmente mundial atualmente. E temos a melhor chance em mais de 100 anos. Porque eles agora tentaram um crime tão grande assim, não deu certo. E eles continuam tentando nos controlar com coisas de guerra aqui, Gaza, ali e assim por diante. E lockdown energético tentando nos manter com medo e pânico. Nós só precisamos dizer não. Então, eu não quero deixar que a Alemanha, a Europa ou tudo isso se torne um campo de batalha como está acontecendo agora na Ucrânia. Vamos ver quem está jogando junto por trás. E mais uma vez, com toda clareza, Covid-19 foi um crime organizado, um crime premeditado. Nós temos as provas disso, tudo, todos. Depois disso foi um truque. Nós também sabemos que todos participaram, nem todos os governos do mundo. Isso precisa ser dito claramente. Agora, por exemplo, em relação a Gaza. O Conselho de Segurança da ONU deu agora a esse Conselho Privado de Paz a autoridade sobre isso. Eles agora podem enviar tropas para lá. Também temos que dizer, não, nós não acreditamos nisso, não vamos aceitar isso. Então, eles realmente estão jogando juntos. E nós não devemos, ser levados para esse campo de batalha. Assim como está acontecendo na Ucrânia, que agora também sejamos convocados para o exército e depois vamos para lá. E eu acho que agora muitas pessoas sentem isso, que também dizem, não, já chega, eu não vou mais participar disso, eu não quero mais isso. E eu também, de modo geral, não quero mais seguir essas pessoas. Não, esses aí de cima, né, deixa eles tentarem o que quiserem, né, deixa eles tentarem o chip ou tentarem a varíola dos macacos. Não faremos isso. Agora construiremos nossas próprias estruturas melhores. Essa também é a força coletiva. Acho o benchmarking sempre importante. Estão tentando nos enganar com o mundo artificial e digital. Até magnatas da tecnologia enviam seus filhos. Essa é a grande tendência no Vale do Silício atualmente. Para escolas Waldorf, escolas Montessori, escolas na floresta, ou seja, onde ainda se tem experiências táteis. Bill Gates defende carne artificial, mas possui uma grande fazenda e provavelmente consome 500 gramas por dia da melhor carne bovina alimentada a pasto. Basta observar como eles lidam com isso. Qual é a narrativa própria que eles têm na família, no círculo deles, e todo o resto são basicamente variáveis estatísticas para eles, só para poder lucrar ao máximo com isso. Sim, exatamente. E dá para ver, eles também são apenas pessoas, certo? E claro que eles fazem o que é melhor para eles, né? Como, por exemplo, se alimentar melhor. Como você disse, né, eles fazem isso para si mesmos. Mas só posso dizer que muitos deles são simplesmente, ou quase todos são pessoas realmente lamentáveis, e eles mesmos também não estão bem. Sim, porque eles, sim, mentem, enganam, sim, porque eles mesmos têm que temer a concorrência, não é? Que talvez depois os mate ou de alguma forma na velhice os coloque de lado novamente. Eles não estão bem, mesmo com muitas drogas. E eu mesmo tentei, antes da Covid-19, ajudar lá. Eu também trabalhei como médico contratado, antes do corona trabalhei em muitas clínicas, e até em 2019, 2020, também trabalhei em uma clínica de dependência. Eu também trabalhei em uma clínica de dependência, uma dessas clínicas de dependência para celebridades, perto de Berlim, e lá tratei, deputados do Bundestag. Tratei altos funcionários
Sabe, pessoas famosas da mídia, não vou dizer os nomes, né? Então, disso e só posso dizer assim, hey, eu preferiria continuar oferecendo uma opção de terapia para eles e encaminhá-los, mas, por outro lado, afastá-los completamente disso. E que a gente diga assim: não, vocês não devem mais estar nos postos de poder. Agora nós é que temos que assumir o controle. E é para isso que estou aqui, para esclarecer, para explicar isso, tanto verbalmente quanto por escrito. E eu acredito que, junto com muitas outras pessoas, a gente realmente pode conseguir isso, superar tanto nas grandes quanto nas pequenas coisas todos os dias. Como você disse, qualquer um pode fazer isso. Porque a gente não deveria usar drogas nem fazer muitas outras coisas. O que eles também oferecem para a gente e aqueles que se destroem, na verdade, são todas famílias mafiosas destruídas. Entendeu? O melhor e mais forte é simplesmente o amor, e isso também é o que me motiva. Quando você diz, Reiko, que políticos famosos estiveram nessa clínica de reabilitação, que tipos de vícios eles tinham? Eram vícios em drogas? Era mais álcool? Como a gente pode imaginar isso? Porque eles estão sob uma pressão imensa e, no fim das contas, por causa dessa atuação diante do público, o verdadeiro eu deles acaba sendo reprimido de certa forma e isso gera uma pressão enorme. Então, quais eram esses vícios, afinal? Que tipo de vícios eram esses para aqueles que estiveram na clínica? Como eu disse, mais uma vez, não vou dar detalhes nem citar nomes, mas é conhecido e também já foi publicado. O álcool, o alcoolismo, é muito comum, sim, inclusive no Bundestag. Há muitos exemplos disso, é acima da média e, claro, também envolve outras drogas. Não estar sempre, por assim dizer, ligado, brilhando, e esse é justamente o truque, não é? Eles não são mais fortes, sabe? Muitos simplesmente estão dopados. Aí você pensa, poxa, eles são muito melhores do que nós. Não, eles estão dopados. E depois eles acabam caindo em um buraco bem fundo, entrando em depressão. Os chefes precisam trocá-los de novo, como se fossem gado, porque ficam destruídos, entende? Então, só posso aconselhar a não aceitar esse dinheiro de corrupção e aliciamento, sabe? A não se deixar envolver por isso. Neste momento, quando falo de dinheiro de corrupção e aliciamento, estou falando da indústria de armamentos, não das ações da Rheinmetall. Comprar agora e dizer, ei, vou lucrar com isso, não é para eles. Sim, serrar o próprio galho e agora trabalhar para a indústria de armamentos, não. Os funcionários da Porsche já disseram não uma vez. Não façam isso, certo? E na VW, na Airbus e em outras empresas, não deveríamos fazer isso porque estamos serrando o próprio galho, não é? E por isso não aceitar esse dinheiro extra, não se envolver nessas coisas, nem mesmo como soldado da Bundeswehr. Sim, ser enviado para a Lituânia ou para outro lugar assim, com o dobro ou triplo do salário. Isso não é uma boa ideia. Se você realmente olhar o que está por trás disso, a quem você está servindo, afinal, e eu não quero mais fazer parte do grupo de capangas da máfia, sabe? Você tocou em pontos importantes. Também vejo que essa hipocrisia social fica clara, principalmente em investimentos. Alguns dizem, que legal, senhor Palantir, tantos por cento, mas não sou investidor moral, só penso no dinheiro, ou investem em ações da Rheinmetall. Acho isso horrível, porque penso, com o dinheiro investido nessa empresa, pessoas morrem. Dá para ganhar dinheiro de outras formas. Milhões morrem na Rússia, Ucrânia, Gaza, tudo isso é coisa do diabo. São sociopatas que lideram essas empresas? E então, 3 semanas depois, essas mesmas pessoas fazem exatamente aqui nas redes sociais um vídeo sobre a prisão digital. E aí reclamam dessas empresas. Mas é isso, é uma dupla moral, é realmente uma hipocrisia. E eu acho que, especialmente quando se trata de dinheiro, isso ficou muito bem ilustrado agora, porque eu acho, com cada pequena ação que você faz, seja uma palavra dita, seja um pensamento, no mínimo, ao investir, você decide como o mundo de amanhã vai ser. Sim, absolutamente. E muitos youtubers e podcasters também precisam olhar para si mesmos e dizer: ei, o que eu fiz? O modelo de negócio deles é chamar atenção, às vezes entrevistando algum esclarecedor de forma sensacionalista. Mas então o que? Vender ações desse conglomerado BlackRock Vanguard, né? Peraí, isso pode? Esse não é o caminho certo. Afinal, a quem isso realmente pertence? Isso não pode ser.
É por isso que precisamos ver que temos que nos desvincular pouco a pouco desse sistema antigo e construir nossas próprias estruturas melhores. E não continuar colocando nosso dinheiro de todo dia, nossa força de trabalho diária, de uma forma ou de outra, nesse sistema. E, sim, isso também é difícil, eu sei, quero dizer. O YouTube pertence ao Google, que pertence à Alphabet, que é do Eric Schmidt, dos Bilderberg, da conferência Sun Valley, certo? Lá se reúnem realmente os mal-intencionados, e isso já acontece há muitas, muitas décadas. E nós simplesmente não deveríamos mais dar a eles nossa força de trabalho diária, nosso dinheiro diário. Por isso eu coloquei isso naquela fórmula, naquele belo manifesto. Deixamos de trabalhar e comprar dos criminosos, criando nossas próprias estruturas econômicas para não sermos chantageados. Quero falar novamente com Reiko, em poucas palavras, sobre esse seu vídeo viral já mencionado. Há uma pessoa chamada Nicole Junkermann. Ela, como me contou na conversa prévia, foi cortada 4 vezes desse vídeo do Bundestag da AfD. Não vamos aprofundar isso hoje. Então, por favor, escrevam nos comentários se vocês quiserem que a gente aprofunde esse assunto novamente. Gostaria de conversar novamente com Reiko Schöning no estúdio, em outras condições, para aprofundarmos o tema por 2, 3, 4 horas. Por que essa Nicole Junkermann, que você descreveu como a Ghislaine Maxwell alemã, é de fato uma pessoa tão polêmica? Ela é importante porque ela foi uma confidente próxima de Jeffrey Epstein, certo? Então, Jeffrey Epstein está morto. E Whitney Webb escreveu 2 volumes, um livro incrível sobre todo esse contexto. E muitos agora sabem, tipo, Jeffrey Epstein, sim, ele é um criminoso. Não só crimes sexuais, mas muito, muito mais. Todas as estruturas da máfia estão lá dentro, certo? E Nicole Junkermann, que é uma alemã, ela também viajou de avião com Jeffrey Epstein, e exclusivamente só com ele, né? Isso foi revelado pelo jornalista britânico Johnny Wedmore também, né? E ela está envolvida em muitas coisas também. Investe em empresas. Junto com Jeffrey Epstein e também com, sim, Peter Thiel e Ehud Barak em espionagem policial, por exemplo. Sim? Então, Peter Thiel é conhecido pela Palantir, uma empresa muito maligna, e Carbine 911, sim, isso é um serviço de emergência policial, certo? Isso significa que essas empresas, até mesmo na Alemanha, estão tentando acessar nossa linha de emergência policial. Ou seja, quando você liga para a polícia, eles imediatamente puxam todos os dados do celular, localização, acessam câmera e microfone, tudo é acessado, tudo é extraído, sim, para que eles saibam exatamente. Coisas bem íntimas, porque é disso que se trata. Eles tentam sempre obter da gente coisas bem pessoais e íntimas, não é? Por isso, e assim, digamos, tentar revelar o segredo policial, expor isso, assim como eles fazem com a gente de outras formas. No fim das contas, é disso que se trata de chantagear, né? Esse é sempre o mesmo padrão, para tornar as pessoas vulneráveis à chantagem. É a mesma coisa com os dados de saúde que querem que a gente forneça, não é? Para nos tornar vulneráveis à chantagem de novo. E a Nicole Junkermann tem investimentos nisso, faz parte de toda essa rede e também está envolvida por causa do casamento dela. E isso é uma novidade agora. Só para considerar, ela também tem investimentos em petróleo e gás. E agora tem um novo gasoduto, né, de Gaza, certo? Ele deve ser construído até a Itália, certo? Então, os campos de gás que ficam em frente a Gaza, sim, e o outro gás ali na região árabe, vai ter um gasoduto até a Itália. E aí precisamos perguntar, quem vai receber isso? A família da Nicole Junkermann. Então, esse é um ponto geoestratégico muito importante, certo? Que a gente conhece ali. E a Nicole Junkermann nunca pode ser mencionada, né? Porque ela é uma pessoa-chave, porque há anos ela tem, na Alemanha, sim, muitos contatos, e foi ela também quem teve os direitos da Copa do Mundo de Futebol na Alemanha.
E agora, especialmente antes da próxima Copa do Mundo de Futebol nos Estados Unidos, deve-se sempre prestar atenção em Nicole Junkermann, na concessão dos direitos da Copa do Mundo. Como ela conseguiu isso? E nós sabemos que há muita corrupção envolvida, sim, já houve na última concessão também, e é justamente isso que querem suprimir. E eu mencionei essa senhora Nicole Junkermann também no Bundestag. E o que aconteceu depois foi que os advogados de Nicole Junkermann enviaram uma carta à bancada do Bundestag. E horas depois, já algumas horas depois, o nome dela foi apagado. Ele não está mais no original lá. Isso significa que ela tem tanto poder e influência que o nome dela foi apagado 4 vezes. Não dá mais para ouvir. No meu canal do Telegram, Heike Schöning Oficial, ainda é possível ouvir o discurso completo e sem cortes. Ou como em outros casos, né, onde editaram o vídeo, teve mais de 1 milhão de visualizações. Ou seja, no final das contas, estou confiante de que a verdade vai prevalecer. E que a gente não caia de novo nessas coisas novas como um lockdown energético, sabe? Eu realmente pesquisei o nome no Google, Nicole Junkermann. Aparece primeiro uma mulher elegante, jovem e bonita. O que há de tão ruim assim se a polícia agora usa infraestrutura de dados moderna? Então, por exemplo, se eu ligar para o serviço de emergência, a polícia deve ajudar rapidamente. Isso é, sabe, só porque eu invisto em uma arquitetura assim. Quero dizer, eu também não sou um Netanyahu alemão só porque estou investindo na Palantir. Então, pelo que você disse até agora, ainda não consegui perceber nenhum grande perigo vindo dessa senhora Junkermann, exceto talvez o fato de ela investir primeiro em empresas mais avançadas. Achei muito mais estranho o fato de que ela mandou cortar sua participação no vídeo 4 vezes. Isso significa que devem existir algumas conexões, boas conexões com a política, que então dizem imediatamente: ei, não podemos subir esse vídeo assim. A gente tem que imediatamente cortar essas partes com essa pessoa de alguma forma. Ou seja, o partido que subiu o vídeo parece servir ao mesmo sistema. Sim, pelo menos obviamente, partes da liderança do partido que aprovaram isso. Tem outras pessoas boas que também me deixaram falar lá pela primeira vez, onde eu pude dizer esse é o ponto mais importante. Pela primeira vez, agora no Bundestag, eu pude dizer: Covid-19 é um crime premeditado. Eu já tinha dito isso antes. Todo o resto é um truque com muitos outros. Por isso espero que eu possa fazer esse discurso de 14 minutos. Realmente se espalhar ainda mais, porque tem muita coisa ali dentro, mas é preciso realmente levar em consideração quanta influência essa pessoa tem, certo? Horas depois que chega uma carta dos advogados pedindo para apagar, certo? Uau, isso já é bastante coisa. E eu só posso dizer, há todo um lamaçal por trás disso. E Nicole Junkermann também recomendou mulheres e meninas a Jeffrey Epstein e também trabalhou para ele, certo? Também por isso eu a chamo de Ghislaine Maxwell Alemã. Sim, a parceira de Jeffrey Epstein, que agora está na prisão, certo? Isso também está comprovado pelos novos arquivos Epstein, que foram divulgados recentemente, certo? Isso também está incluído nesses e-mails. E como eu disse, eles também têm conexões comerciais entre si. E mesmo que ainda não seja possível provar isso em detalhes, como agora, as conexões deles envolvem escândalos de corrupção na escolha da Copa do Mundo de 2006 e em direitos de transmissão do torneio. Falamos de bilhões, mesmo sem poder provar isso em detalhes. Mas quando você vê muitos pontos, percebe que ela está profundamente envolvida nessas redes criminosas de Epstein, na organização de Epstein, há anos profundamente envolvida. Então, como ministro responsável ou como polícia responsável, você simplesmente tem que dizer: olha, não, nós não queremos usar esse software. E ela já é, de fato, um desses softwares foi implementada com a Palantir de forma semelhante ao Carbine. Primeiro em Hesse, certo? Também na Baviera, na Renânia do Norte-Westfália e também em Baden-Württemberg. E para isso, né, os parlamentos estaduais também tiveram que aprovar, certo? Para mudar a lei da polícia. E eles fizeram isso. E quando você olha quem aprovou tudo isso, você vê que sim, foram eles de novo. Esses partidos do sistema, né, CDU, SPD, Verdes, certo?
mas na verdade até deputados da AfD também a maioria deles também aprovou isso. E aí eu só posso dizer, peraí, né? Se a gente realmente for sincero e claro, então temos que dizer não. Nós não queremos que o crime organizado ou pessoas que colaboraram com esses criminosos globais, né, tenham acesso aos nossos dados mais sensíveis. E justamente esse software de emergência policial na Alemanha é um tema muito importante. O que eu posso dizer agora, né, por isso que eu também mencionei isso no Bundestag, para que possamos parar isso agora. Então, o que eu faço como médico é basicamente fazer prevenção. Não, ou seja, evitar que as doenças e as coisas ruins continuem se espalhando, e isso foi conseguido, assim como, sim, com a Covid, que conseguimos parar depois de grandes perdas ao longo dos anos. Conseguimos também com a pandemia de varíola dos macacos. E agora, recentemente, conseguimos lidar com esse pânico das bactérias. Covid 2.0 com o ataque vindo do microbioma, mas continua. E por isso, obrigado pelo esclarecimento e pela divulgação aqui. Então escrevam aí embaixo, queridos. Se vocês quiserem que a gente realmente organize um mergulho profundo, cara a cara, no estúdio, 3, 4 horas entrando nesse tema, escrevam aí embaixo e a gente vai tentar realizar isso em breve. Porque eu sei que poderia passar horas com você mergulhando nesses assuntos todos. Você realmente tem um conhecimento incrível. Eu já tinha percebido isso na época do Blash. Quero dizer, vocês realmente eram como irmãos de alma. Queremos deixar nossos espectadores aqui no canal com um impulso positivo. Dê 3 dicas bem concretas para os nossos espectadores. Recomendações práticas para alcançar clareza e soberania neste mundo tão caótico, agitado e fragmentado. Clareza e soberania começam com a sinceridade, que você realmente se coloca na frente do espelho, se olha e pergunta: quem sou eu de verdade? O que estou fazendo aqui afinal? É uma orientação simples e clara que você pode seguir. Sim, pessoal querido que está assistindo, sim, façam um teste por uma semana, tá? Não tomem banho frio. Não, vocês não precisam. Em vez disso, toda manhã, apenas olhem 5 minutos no espelho. Assim como eu estou olhando diretamente para a câmera agora, 5 minutos apenas olhando em silêncio nos próprios olhos. E então ouçam o que a própria voz diz. Sim? E realmente tentar aguentar isso e ouvir a si mesmo, é nisso que eu estou pensando agora. E realmente fazer isso todos os dias, não. No banheiro, bem em particular, ninguém está olhando, ninguém está ouvindo. Fazer isso, olhar no espelho por 5 minutos e então ouvir o que há ali. E se não sair mais nada, ou se ficar tão entediante, então é um bom sinal de que você está em paz consigo mesmo. Então, isso eu posso tentar de forma bem concreta, e se você conseguir colocar isso como base para tudo, sim, então eu posso recomendar Albert Camus, sim, aqui sob o signo da liberdade, sim. E que se diga para as pessoas que têm um pouco mais de força e querem mudar alguma coisa, não é? Então também o homem revoltado, sim. Porque nós podemos superar a peste, sim. E ele escreveu livros incríveis, inclusive por eles recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Essa é talvez uma pequena recomendação bem pessoal para terminar. Muito bonito. Eiko, muito obrigado pelos ótimos insights. Tudo de melhor para você e sua família. Estou ansioso pela continuação da nossa conversa. Eu também. Muito obrigado.